movido dentro de mim. E aí eu falei assim, agora que eu vou esmiuçar essa Bíblia, versão diferente. E nada veio no meu coração. Mas eu trouxe. Deixar ela aberta aqui. A gente vai ler um versículo nela, mas só um. Vou gastar só um pouquinho, Tati. Mas essa noite eu vim compartilhar com vocês algo que está sendo gerado em mim. Nós temos tido a escola, a igreja paternal. E tem sido para mim o maior momento da minha semana. Tem sido para mim um momento em que eu me extravaso no Pai. No momento em que eu me extravaso naquilo que Ele me chamou para fazer. Eu não sei se vocês percebem, mas eu espero que eu esteja transmitindo isso com amor. Eu espero que eu esteja transmitindo isso com alegria no coração, porque é uma coisa que eu amo fazer. Eu sento para estudar, não importa a hora. Domingo mesmo, eu estava em casa com a Dani, a gente estava assistindo um filme, e aí ela pegou no sono, eu falei assim, então você vai dormir? Ela falou, vou. Eu falei, então eu vou estudar. E eu comecei a escrever a aula, e aquelas palavras foram entrando em mim, foram gerando coisas em mim. E aí hoje eu falei, nossa Pai, eu queria tanto dar uma palavra, aquela palavra de conhecimento, aquela palavra de sabedoria, mas nada veio no meu coração. Mas o que veio no meu coração foi, qual é a fé que nós estamos tendo? Será que estamos tendo fé, ou será que estamos conhecendo sobre fé? Como nós estamos dando estudos aqui, é muito bom ter conhecimento. Nós conhecemos muitas coisas. Se você pegar a Bíblia e começar a ler, você vai ver a incrível história de Abraão, que outrora era Abrão, e vivia no lar junto com a sua família, e a sua família naquela época era muito rica. A sua família construía estátuas para deuses, eles quem produziam as estátuas dos deuses. Então naquela época a idolatria era muito grande, então eles prosperavam muito com essa idolatria, com essa venda das estátuas. E nesse tempo, Abrão tem uma visão, e é Deus chamando ele para um lugar longe da casa dos seus pais. Você conhece a história? Abrão não podia, a esposa de Abrão não podia ter filhos, Sarai não podia ter filhos, e com 100 anos, melhor dizendo, com 90 anos Sarai, e 100 anos Abrão, eles têm um filho, um milagre. E Deus fala, olha, de ti farei uma grande nação. E sabemos que a descendência de Israel vem de Abraão, o pai de multidões. Chegou um momento na vida de Abraão, que ele olha para um lado, ele está junto com seu sobrinho, e ele fala assim, olha, não está dando mais certo a gente conviver junto, os nossos funcionários estão brigando muito, escolhe um lado que eu vou para o outro. E Ló então olha para um pasto verde, e ele fala, eu quero ir para lá. E aí Abraão fala assim, eita, lascou. Ele olha para o outro lado, ele só vê deserto. Mas como foi ele quem deu a escolha para Ló, Ló foi para o lugar que tinha uma boa visão. Mas Deus prosperou Abraão no deserto. Deus gerou dele Isaac. De Isaac gerou a Jacó, Esaú e Jacó. De Jacó gerou a José. José foi governador do Egito. José comandava um país, ele governava um país. Isso tudo em nome do Senhor. Ele foi vendido como escravo. Ele viveu uma boa época de escravidão, mas também viveu uma época ruim na escravidão. E nessa época ruim ele ficou preso, mas ele nunca desistiu do Senhor. E o Senhor no tempo oportuno o honrou, fez dele governador. Ele virou a maior referência do Egito. Passado alguns anos, nós vemos que o povo hebreu que José trouxe para o Egito começou a ser escravo, porque o faraó que se levantou, ele não considerava a história de José. Por mais que ele tinha feito coisas boas, não considerava, e fez do povo hebreu escravo. E aí nós sabemos que na história nasce uma criança chamada Moisés.
Moisés nasce, e aí você sabe que aquela turbulência, colocaram ele num cestinho, o rio levou ele até a casa do faraó, ele foi criado pela filha do faraó. E aí, passado muito tempo, ele reconhece quem ele é, ele vê que ele não é daquela família, ele pertence ao povo hebreu. Então ele foge para o deserto. No deserto Deus fala com ele, aparece para ele como uma sarça, e ele fala assim: vá libertar o meu povo. Ele falou: Senhor, mas eu não posso, eu tenho limitações. Ele falou assim: eu estou te mandando, fala que o grande eu sou está te mandando. Então ele vai em frente ao faraó, e aí ele começa ele solta as 10 pragas no Egito. Ele solta aquelas 10 pragas, e o faraó então decide liberar o povo. E aí libera o povo, glória a Deus, aleluia. Chega na beira do rio, não tem para onde sair, o exército está vindo matar, porque o faraó perdeu tudo. E ele falou: então vamos matar esse povo, já que eles foram embora. Chegaram no rio, falou: e agora, Moisés? Moisés levanta o seu cajado ou toca na água, eu não lembro, mas ele ora, e Deus começa a abrir o mar. Deus começa a operar ali já mais um milagre. Abre o mar. Você poderia dar um glória a Deus, mas amém. O mar se abre e eles passam rio a seco. Rio a seco é estranho, né? Eles passam num caminho a seco. Você já viu aqueles filmes, né, dos 10 mandamentos? O mar, e fica lá aquele mar, aquela onda. Eles passaram, e aí chega no deserto, escassez, não tem plantação, Felipe. Deus fala assim: Moisés, eu vou sustentar o meu povo, eu vou derramar o maná todos os dias. Falem para eles não guardar nada, porque todos os dias eu vou dar a providência. E aí ele fala: mas lá no Egito, o povo fala, lá no Egito a gente tinha carne. Deus fala: beleza, é carne que vocês querem? Toma carne. E eles foram sustentados no deserto. Ah, mas onde é que eles moravam? Porque no deserto é um calor imenso durante o dia, e durante a noite é um frio terrível. E durante o dia vinha uma nuvem cobrindo o sol, bem na forma exata onde o povo estava. E de noite vinha uma nuvem de fogo, dando calor a eles, para eles não morrerem. Deus estava cuidando do seu povo. E aí ele fala: olha, vocês vão entrar em uma terra que emana leite e mel. Leite e mel. E aí eles olharam a terra, mandaram alguns espias para a terra, e viram cachos de uva de tamanho de pessoas. Uma terra boa, uma terra abastada. Só que tinha gigantes. Como é que vai entrar numa terra que tinha gigantes? E o povo consegue entrar nessa terra e toma essa terra por herança, porque Deus estava ao lado deles. Sabe, a gente olha para a história do povo hebreu, a gente vê a manifestação do Pai. A gente vê que Ele estava presente em todos os momentos. Eu não quero discorrer também o Antigo Testamento, mas eu quero que você entenda que Deus estava presente na história do seu povo. Nós sabemos disso. Você sabe que Ele abriu o mar, você sabe que Ele libertou o seu povo, você sabe. E aí eu te falo, nós conhecemos a fé, mas o que temos dela no nosso dia de desespero? Sabe, nós estamos em um ambiente profético. E na hora que eu ouvi a Tati falando aqui, nós precisamos ser intensos hoje, e queimou no meu coração, é isso, precisamos que algo queime dentro de nós. Precisamos estar aqui e manifestar a fé. Jesus falou assim: olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para esse monte, daqui você vai para lá, e ele vai. Só que nós não conseguimos nem mover as nossas vidas, porque estamos somente conhecendo a fé e não estamos tendo a fé. E eu falo por mim mesmo. Sabe, às vezes a gente fica preocupado com o que há de acontecer na nossa vida, com os planos que nós fazemos, mas não estamos tendo o principal, que é a fé queimando dentro de nós.
Oh Deus, eu oro nessa noite, Pai, para que nós venhamos queimar, para que nós venhamos, Pai, ser tocados pelo Senhor. Sabe o que eu tenho visto nesses últimos dias? Tenho visto as canções serem transformadas, tenho visto as pessoas cantando a Bíblia, e é uma coisa maravilhosa, e uma coisa que me move, são músicas. E às vezes a gente está em casa, e os louvores dessa geração têm sido tão abençoados, e nós começamos a declarar Yeshua. Nós começamos a nossa casa a declarar isso, Yeshua. E Ele vai começar a se manifestar. Sabe, quando nós cantamos essa verdade, algo começa a mover dentro de mim. Quando nós declaramos Yeshua, nós estamos o reconhecendo. Quando nós estamos em uma tribulação e declaramos Yeshua, Yeshua, eu estou clamando por Ele. Por favor, levante a sua mão e comece a declarar Yeshua. Deixa algo mover dentro de você. Nós precisamos nos lançar na presença de Deus. Nós precisamos gritar na presença de Deus. Nós precisamos nos mover. Estamos esperando Deus vir até nós. Nós estamos esperando Ele se manifestar, mas nós precisamos atrair a presença dEle. Nós precisamos colocar isso que nós conhecemos em prática. Pai, se o Senhor abrir o mar vermelho, você pode fazer um milagre na minha vida, mas essa fé não tem que vir só da sua boca, tem que ser gerada aqui dentro. Sabe, você às vezes precisa olhar para o Pai sem nenhum empecilho, e às vezes a igreja é empecilho. Às vezes a nossa dúvida é empecilho, mas precisamos ter a certeza do Yeshua em nossas vidas. Precisamos ser intensos. Como é que foi o versículo que você leu? Lê pra gente de novo. O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Oh Deus, nós aprendemos na escola que nós somos santuário e morada do Espírito Santo. O meu amor pela tua casa arde como um fogo, queima dentro de mim como um fogo. Rosana, você é a casa do Pai. O meu amor por você tem que queimar dentro de mim. Eu tenho que cuidar de você. Todos vocês, quando eu olho aqui, eu olho santuário, morada do Senhor, e eu preciso queimar por vocês. Eu fiquei tanto tempo esperando que houvesse uma resposta daí para cá nas minhas pregações, quando tem que vir uma resposta daqui para vocês. Sou eu que tenho. Paulo, ele fala: eu vou me gastar e deixar ser gastos por amor de vocês. Sabe, nós precisamos ter essa consciência, porque só amando o outro, essa fé vai sendo gerada em nós. Nós estamos fartos, cheios, abastecidos de conhecimento, mas vazios em fé. Sabe por que eu falo isso? Nossa, Victor, pelo amor de Deus, não é nada disso. Eu tenho tido dificuldades, eu entendo as suas limitações. Eu entendo, eu sei o que você sente, mas o amor pelo Yeshua tem que ser maior do que isso. E eu estou falando isso para mim, gente, porque eu sou levado pelos meus desejos todos os dias.
e eu falo: Pai, me perdoa, eu quero ser levado além do que eu estou fazendo. Eu preciso liberar isso que está dentro de mim. Eu quero ver você queimando. Isso não quer dizer que você precisa estar aqui pulando, saltando daqui para lá. Eu quero que você queime no seu lugar aí por pessoas. Sabe, quando nós encontramos a verdadeira fé, o que nós pedimos ao Senhor não é o nosso milagre, é um milagre pelo outro. O que tanto você pede, quando você sentir a verdadeira fé, não vai ser mais para o seu benefício próprio, e nós só iremos conseguir entender isso quando a revelação dele vier sobre nós. Abra sua Bíblia agora, eu quero começar a pregar. Mateus 16. Aleluia. Yeshua, chame Yeshua, Yeshua. Mateus 16. Oh, Yeshua. Mateus 16, versículo, vamos lá para o 14. Vamos começar, vamos do início, do 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Sabe o que eu tenho visto ultimamente? A nossa fé está sendo alimentada por aquilo que estamos vendo, e não pela revelação que recebemos. A nossa fé tem sido mais moral. A nossa fé tem seguido uma pauta moral. Se fulano faz isso, ele tem fé. Se fulano faz aquilo, ele tem fé. Se fulano não cumpriu com a cartilha, ele não tem fé. E aí eu vejo isso aqui, o que estão falando, quem é o Filho do Homem? Uns estão falando que é o João Batista, porque a sua percepção dá a ele isso. Cosmovisão, eu vou usar uma palavra difícil, Nizete, me desculpa. Cosmovisão é a nossa visão que temos do mundo, é a nossa própria. Eu tenho uma, Tati tem outra, Rogério tem outra. E aí ele está falando assim: viu, o que eles estão dizendo aí? Uns estão falando que o senhor é João, outros estão falando que é Jeremias, ou um dos profetas aí. Aí ele chama os íntimos dele e fala assim: e que vocês? O Senhor é o Cristo. O Senhor é o Cristo. E aí eu quero que você entenda como é poderosa essa mensagem. Porque quando ele fala: tu és o Cristo, o povo hebreu estava esperando um libertador. O povo hebreu estava esperando um salvador. O povo hebreu estava esperando aquele que vinha mudar a história. E aí quando Pedro fala: tu és o Cristo, o Senhor é o Cristo, ele está falando: é o Senhor que veio me salvar de mim mesmo. É o Senhor que veio me libertar das minhas amarras. Por isso eu clamo Yeshua. Por isso eu falo que o Senhor é Cristo, porque é o Senhor quem vai me libertar. E aí Jesus fala para ele: não foi nem carne nem sangue quem te revelou isso, mas foi o Espírito. Ou seja, brotou alguma coisa dentro de Pedro. Mas não porque ele estava ouvindo histórias de Jesus, foi porque ele estava se manifestando junto com Jesus. Sabe, gente, eu vim nessa noite aqui com uma coisa na minha cabeça, no meu coração.
conhecemos muito de Deus, mas temos muito pouco dele. Por isso que a nossa vida não transforma, por isso que a nossa vida não muda, por isso que os cultos são sempre iguais, por isso que não há novidade na sua vida. Sabe, Pai, o que eu tenho visto, nós estamos pregando o Evangelho da Graça, e isso é poderoso, isso é grandioso, só que a galera está parando na graça. Sabe o que eu falo parando na graça? O Evangelho da Graça é um Evangelho que nos liberta, é um Evangelho que tira todo o peso da lei sobre nós, e isso é maravilhoso, isso é libertador. O Evangelho da Graça, ele termina na cruz. O Evangelho da Graça termina na cruz, por quê? Porque depois da cruz começa o Evangelho do Reino. Sabe, o Evangelho da Graça é você podre, é você cheio de pecado, é você com as suas mazelas que você carrega para a sua vida, é você com as suas dúvidas, é você com o seu pecado, o seu adultério, sua mentira, é você com tudo. Ele te aceita. Esse é o Evangelho da Graça. A cruz está te esperando. O Evangelho da Graça, ele vai terminar aos pés da cruz, quando você reconhece: Yeshua, você é meu libertador, você é meu salvador. Oh! Começa o Evangelho do Reino. Sabe, as pessoas estão estagnadas aqui, ó, estão paradas aos pés da cruz. Sabe por que estão paradas aos pés da cruz? Porque vivem uma vida de pecado constantemente e sabem que Ele perdoa, Ele é amor. E aí sai da cruz, peca e volta para ela, e estão estagnados. E aí por isso que fica sempre a mesma coisa. Você já assistiu o filme 3 vezes, você já sabe qual é a história, você já sabe o que vai acontecer, você já sabe o caminho, o que ele vai fazer, você já sabe o que ele vai falar, você já sabe o que ele vai receber. E aí fica monótono, fica aquela coisa chata, fica aquela coisa que, ai, por que a igreja? Ele já me salvou. Não, precisamos ir além da cruz. Além da cruz é o Evangelho do Reino, é aonde nos custa tudo. Não porque Ele está impondo isso para mim, é porque eu quero dar isso a Ele. Eu quero dar, eu quero me entregar, eu quero me doar a Ele por amor. Sabe, gente, é o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é novidade, porque você está trabalhando para Ele, você está se doando a Ele, você está cuidando de pessoas para Ele, você está se transformando no meio da missão, você está se desenvolvendo no meio da missão. E aí eu te falo, você já conseguiu ir um pouco além. Sabe por quê? Tem coisas que você olha dentro de você e falou assim: não, isso aqui Ele me transformou, não, isso aqui Ele já mudou, e eu creio que Ele já coisas em mim, pelo amor de Deus. Alguma coisa Ele mudou em você. Só que aí a gente está indo, sabe, aquele negócio assim: ai, será? Ai, será? Mergulhe. Mergulhe. Seu Walter, vou usar o senhor de exemplo. O senhor, quando vê uma piscina num calor, o senhor não chega pulando de ponta. Uma porque ele fala assim: será que essa água está gelada? Aí ele desce a escadinha. Eu lembro do retiro, ele desce uma escada, aí pega na panturrilha, aí ele fala: eita, boa. Aí ele desce mais uma, sobe. E aí ele vai, começa a andar, a água está aqui nele. Ele fala: essa água está boa.
Aí ele vai para cascata, Roger. Aí ele fica lá, mergulhe. Não tenha medo. O evangelho do reino não vai tirar nada de você que você não queira dar. O evangelho do reino não vai te cobrar nada que você não queira doar. Quando nós falamos de oferta aqui, nós damos porque nós queremos dar, não porque impõe você a dar. Os meninos vão levar comida lá em Ribeirão Preto, não porque estão cobrando, não porque o evangelho cobra isso, mas porque move dentro deles, para eles lá doar. Nós levantamos de madrugada para orar, nós oramos dentro da nossa casa, não porque nós temos que orar, é porque nós queremos estar orando. Nós estamos nesse lugar não porque temos que estar, é porque nós adoramos estar nesse lugar. Esse é o evangelho do reino, isso tem que mover dentro de nós. Tem que reestruturar as coisas aqui dentro. Sabe o que o evangelho significa? Estabelecimento da ordem. Porque lá no Éden, essa ordem foi mexida, essa ordem foi bagunçada, quando o homem ouviu o seu próprio desejo. E aí Jesus vem e fala assim: olha, começa a estabelecer na cruz. Eu te aceito, eu venho aqui, eu quero limpar você, quero te curar, quero te libertar. E aí ele faz isso, mas ele fala assim: vem mais um pouco. O evangelho é a boa notícia para o estabelecimento da ordem. Gente, tem uma galera jovem queimando na presença de Deus. É lindo de ver. E nós precisamos queimar. Não é tarde. Oh Deus, hoje eu saí do esboço, hein, Pix? Sabe, eu tenho visto uma movimentação profética. E uma movimentação profética é onde existe um estabelecimento da ordem e um destino para o povo. Não é profético de manifestar uau, não, é profético de que você está recebendo essa palavra e alguma coisa no teu coração, no teu ventre está queimando. Se não estiver queimando aí, me fala que eu vou tocar em você, que hoje eu estou com fé. Se você não está sentindo nada, pode me falar que eu vou tocar em você hoje. Eu estou ousado hoje. E o Espírito falou para mim que coisas grandiosas iriam acontecer nessa noite, porque nós estamos entendendo que não temos que conhecer, mas temos que possuir Ele. Oh, Yeshua, Yeshua. Falei para as meninas cantarem somente Yeshua, porque nós falamos assim: o meu amado é o mais belo. Mas estamos falando da boca para fora, porque de fato entendemos nessa noite que não o conhecemos, e só podemos falar que Ele é o mais belo se conhecermos. Eu quero te convidar a mergulhar nessa noite. E aí você vai declarar Yeshua, e depois você vai declarar: Ele é o amado, Ele é o mais belo entre milhares, porque você está sentindo Ele dentro de você hoje. Sabe, existe uma manifestação, existe um ambiente profético nesse lugar. E eu creio que coisas vão acontecer na sua vida. Hoje vai acontecer coisas na sua vida. A partir de hoje vão acontecer coisas na sua vida. Se coloque de pé, eu não tenho mais o que falar de mim. Oh, Yeshua. Felipe, vem pra cá. Vem pra cá, Felipe. Tati, Deus liberou coisas na sua vida que você não está sabendo aproveitar. Segura um pouco. Deus tem liberado coisas na sua vida que você não tem prestado atenção. Em minhas orações eu sempre lembro de você. E eu lembro de você com um desperdício do talento. Não me leve a mal o que eu estou falando,
Mas tem coisas dentro de você, estão dentro de você, que precisam ser praticadas. Sabe, eu estou falando isso com amor, porque quando você falou aqui, precisamos ser intensos, eu falei, yes, ela entendeu. Libere, abra a tua boca. Aleluia. Aleluia, vem cantar. Aleluia. Nós iremos declarar Yeshua, Ele vai vir sobre nós, Ele vai tocar a sua vida, Ele vai manifestar na sua vida. Sabe, nós não estamos preocupados com igreja, não estamos preocupados com dúvidas, estamos preocupados em conhecê-lo, estamos preocupados em senti-lo, estamos preocupados em viver com Ele. Que a sua preocupação de todos os dias seja: Paizinho, não me deixe só. Que a sua preocupação seja: eu quero orar, porque eu quero estar com Ele. Eu te convido a declarar isso. Eu te convido a declarar isso. Oh, Yeshua! Oh, Yeshua! Oh! Profético, declare isso. Se você está sentindo nesse lugar de sair do seu lugar e tocar em alguém, faça isso. Não tenha medo, não se acanhe. Saia do seu lugar e toque uma pessoa, ore por essa pessoa. A manifestação acontece quando os filhos se manifestam. Oh! Declare isso, até se tornar verdade em você. Declare, forte, 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 declare. Você está sentindo, você está sentindo, mais forte. Mais forte, declare, declare mais forte. Aí você vai declarar agora que o seu amado Ele é. Pode declarar, gente, sem medo. Oh, Espírito. Oh, Espírito.
Para nós encerrarmos, você vai declarar isso. Não para, gente, por favor. Não para que tá bom. Mas para nós encerrarmos, você vai declarar isso mais forte. A bateria vai subir, o violão vai subir, o baixo vai subir e a sua voz vai subir. Vamos subir. Você pode aplaudir bem forte Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais forte, mais forte, mais forte. É para Ele, mais forte, mais forte, mais forte, mais